Olá, gente, sejam bem-vindos para mais uma aula de Biologia 1. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 13. Vamos continuar falando sobre os ácidos nucleicos, mas agora vamos falar do processo de tradução e as especificidades que existem nesse processo. Entender a tradução hoje, definir o código genético como sendo degenerado e as principais aplicações desse código, e também explicar como ocorre o processamento do RNA. A gente já viu na aula passada como é que acontece basicamente a síntese de proteína, o processo de tradução. Nós já vimos que existe a transcrição do DNA para o RNA e o RNA é traduzido em uma proteína. Esse processo de tradução tem um envolvimento tanto do ribossomo quanto de RNA transportador e, obviamente, do RNA mensageiro que é produzido a partir da transcrição. Veja, no RNA mensageiro existem sequências de 3 em 3 bases nitrogenadas, que são chamadas de códons. Então, cada 3 letras é referente a um códon. Essas 3 letrinhas no RNA mensageiro vai codificar, vai ser a informação para um respectivo aminoácido. Então, para cada 3 letras, nós temos um aminoácido. E quem vai fazer esse transporte do aminoácido, como já está dizendo, é o RNA transportador. O RNA transportador, ligado ao aminoácido, ele tem uma sequência na sua cauda que é chamada de anticódon. Ou seja, é uma sequência que vai ser pareável, vai ser respectiva ao códon do RNA mensageiro. Então, nesse exemplo aqui, ó, esse códon de AUG do RNA mensageiro tem como anticódon no RNA transportador UAC, que é a sequência que pareia com o códon no RNA mensageiro. Esse RNA transportador está ligado a um aminoácido específico. Da mesma forma que essa sequência AUG codifica uma metionina, o códon UUU codifica uma fenilalanina, que é outro aminoácido, certo? Então, cada sequência aqui vai codificar um aminoácido e esses aminoácidos vão sendo transportados pelo RNA transportador para formar a sequência de aminoácidos para formar a cadeia de proteína. E a gente tem um exemplo, é que esse processo ocorre simultaneamente dentro da célula, vários RNAs sendo produzidos no núcleo, certo? Esses RNAs saem do núcleo para o citoplasma para se encontrar com os ribossomos e em uma mesma sequência de RNA mensageiro pode ter vários ribossomos ligados a ela, fazendo uma, uma tradução simultânea. Bom, olha só, vamos falar sobre o código genético. Esse código genético é a receita, é justamente a informação para se produzir todas as proteínas. A gente sabe que esse dogma da biologia molecular, né, tem todo esse passo a passo para se produzir uma proteína, transcrição, tradução, e o processo de tradução ele obedece a esse código genético. Código genético, que eu falei nos slides anteriores. Cada códon é correspondente a um aminoácido específico. Bom? Esse código genético é chamado de universal, porque praticamente todas as espécies que existem, elas fabricam proteínas, o seu código genético funciona da mesma forma. Então, nós seres humanos codificamos uma proteína por meio desse processo de transcrição e tradução. Uma formiga faz a mesma coisa, uma planta faz a mesma coisa, uma bactéria faz a mesma coisa. Então, todos os seres vivos, eles produzem e sintetizam proteínas a partir desse processo, desse passo a passo, obedecendo o código genético. Cada 3 letrinhas, cada códon é referente a um aminoácido. Mas esse código genético é chamado de redundante ou degenerado. Por quê? Porque cada aminoácido ele pode ser codificado por diferentes códons, ou seja, várias combinações de 3 letrinhas, 3 bases nitrogenadas, podem codificar um mesmo aminoácido. Preste atenção nessa tabela aqui do código genético. Para a gente identificar qual é o aminoácido, a gente vê a primeira, a segunda e a terceira base. Olhando aqui, sendo a primeira base a citosina, a segunda base a uracila e a terceira base, ó, quando eu tenho a combinação com a terceira base, eu posso ter uma uracila, uma citosina, uma adenina e uma guanina, formando 4 diferentes códons.
Esses 4 códons codificam para um mesmo aminoácido, a leucina. Então, esse código genético, de certa forma, ele se torna degenerado ou redundante. Por quê? Diferentes códons codificam para uma mesma informação, para um mesmo aminoácido. Beleza? Gente, e nesse código genético é importante a gente identificar algumas particularidades. Olha só. Primeiro a gente olha esse códon aqui específico, ó, AUG. Ele é chamado de códon de iniciação. Geralmente, esse códon AUG ele aparece no início da sequência do RNA mensageiro. É um códon de iniciação. Se esse AUG aparecer no meio da sequência, então ele vai codificar para o aminoácido metionina. Beleza? Outra particularidade são esses códons aqui, ó, que são chamados de códon de parada, que vão fazer justamente o inverso do códon de iniciação. Esses códons aqui, ó, UAA, UAG e UGA, eles vão aparecer no final da sequência do RNA mensageiro. Quando terminar a sequência, aí vai ter aquele aminoácido dizendo que não tem mais aminoácido, não tem mais códon para ser lido, para ser traduzido no RNA mensageiro. Beleza? Então, se liga nisso daí. Gente, quando é produzido o RNA mensageiro lá no núcleo, no processo de transcrição, a gente tem um processamento desse RNA mensageiro, que é o que a gente chama de splicing. Esse splicing ele vai fazer a retirada de fragmentos que não são codificantes no RNA mensageiro precursor. Sim, a gente sabe que o RNA ele é transcrito a partir do DNA. Esse DNA ele vai ter regiões que são responsáveis pela síntese de proteínas e outras que não. São regiões chamadas de exons, regiões chamadas de introns. Então, quando é transcrito para um RNA mensageiro, é formado primeiro um pré-RNA mensageiro ou um RNA mensageiro precursor. Nesse RNA mensageiro precursor, ele vai sofrer um processamento, um splicing, que é justamente a retirada das sequências de introns. E os introns são sequências que não são codificantes, não são funcionais, não são informações que vão fabricar proteínas. Então, eles precisam ser retirados da sequência do RNA mensageiro. Assim que os introns são sequências intrometidas dentro da sequência de RNA mensageiro, então precisam ser retiradas, tá? Então o splicing faz justamente isso, retira os introns e deixam só os exons. Então, os exons, quando unidos, codificam para a cadeia de proteína na tradução, beleza? Olha só, esse splicing pode ser alternativo, pode ter um splicing diferente para diferentes proteínas. Esse exemplo aqui, ó, a gente tem 5 exons na sequência de RNA mensageiro, tá? Então, olha só. Então, gente, esses exons aqui, eles podem ser processados de maneiras diferentes. Para produzir essa primeira proteína, a proteína A gente teve a junção dos 5 exons. Nesse primeiro splicing, a gente tirou os introns das sequências intrometidas e deixou só os exons. No segundo splicing, no splicing alternativo, teve a retirada do exon número 3. Ó. Então, juntando o exon 1, 2, 4 e 5, codificou-se para uma proteína diferente, proteína B. Um outro splicing alternativo codificou uma proteína C, retirando agora o exon 4, transformando ele em um intron. Está entendendo esse processo de splicing alternativo? Então, é isso que faz codificar diferentes proteínas para uma mesma sequência de um gene. Então, por isso que os seres vivos eles apresentam mais proteínas do que genes. Porque para um mesmo gene, para uma mesma sequência de DNA, ele pode fazer um processamento diferente. É como se fosse uma edição dessa sequência de RNA fabricada por meio da transcrição. Tá bom? Gente, precisamos entender também que podem existir mutações nesses processos de transcrição, tradução e replicação. Algumas traduções, perdão, alguns processos podem trazer prejuízos, podem trazer complicações e outros não. Olha só esse processo de replicação aqui. Nós aprendemos que existe a separação das fitas e cada uma dessas fitas servem como molde na construção de uma nova fita de DNA na replicação deste. Nesse caso aqui, houve um erro na síntese da fita complementar porque uma timina pareou com uma guanina. E isso aqui normalmente não acontece, né? A gente sabe que a guanina se pareia naturalmente com a citosina. Então, essa mutação aqui
entrada de um nucleotídeo errado é considerado um erro de síntese da fita de DNA complementar. E essa mutação vai ser passada para as próximas fitas de DNA que forem fabricadas por meio da replicação, certo? Então, isso aqui é um erro que precisa ser corrigido pela célula, não pode se manter. Mas algumas mutações, elas não causam nenhum prejuízo, como é o caso da mutação silenciosa. Gente, quando falamos de uma mutação silenciosa, a gente vai lembrar daquele código genético redundante. Existem diferentes informações, diferentes códons para um mesmo aminoácido. Nesse caso aqui, quando há a mutação de uma adenina para uma guanina, mudando a sequência de GAA para GAG, a gente não muda o aminoácido que é traduzido, continua sendo uma glutamina. Agora, quando temos uma transformação de guanina ou uma mutação de guanina para adenina, mudando de AGC para AAC, a gente muda agora o aminoácido que é traduzido. Ao invés de ser serina, forma uma leucina. Então, aí a gente tem um sentido errado na sequência de aminoácidos e aí a gente vai ter uma proteína diferente, uma proteína modificada. Cada proteína tem sua sequência exata, específica de aminoácidos. A gente colocar um aminoácido diferente ali, a sequência fica modificada. Essa proteína pode perder sua função. Beleza? Outras mutações também são chamadas de sem sentido. Olha só nesse caso aqui. Se a gente mudar apenas uma letrinha, né, uma guanina por uma timina lá no DNA, a gente no final vai, em vez de codificar para uma serina, a gente codifica um códon de parada. Lembra daquele códon de parada? Então, o códon de parada sinaliza que acabou a síntese de proteína. Então, se a gente tiver na segunda posição uma mutação que codifica um códon de parada, essa proteína não vai ser nem traduzida, não vai ser nem fabricada. Então, essa mutação bloqueia a fabricação da proteína, aí a pessoa perde a proteína e aí pode ter várias complicações, não é? É o exemplo da anemia falciforme. Lembra dela? Daquela anemia que eu falei para vocês lá na malária, que alguns indivíduos apresentam uma hemoglobina diferente, modificada? É justamente por uma mutação aqui pontual. Ó. Essa sequência aqui, ó, GAG, codifica um ácido glutâmico, ou um glutamato, que é um ácido. Olha a sequência aqui da cadeia beta da hemoglobina. Ó. Toda a sequência de aminoácidos. E aqui tem que ter 2 ácidos glutâmicos. Se tiver uma mutação aqui, ó, dessa adenina para uma timina, ao invés de ser ácido glutâmico, aí codifica para uma valina. Aqui, ó, aí já muda a sequência da cadeia beta da hemoglobina. Mudando a sequência de aminoácidos, a gente muda a estrutura da proteína. Se a gente está mudando a hemoglobina, a gente vai mudar a forma da hemácia também, porque a gente sabe que a hemoglobina está lá dentro da hemácia, né? A hemácia é a hemoglobina que transporta o oxigênio no sangue. Então, a anemia falciforme é causada pela mutação do gene que vai fabricar a hemoglobina, formando a hemoglobina deficiente e aí modificando a estrutura da hemácia e fazendo com que os indivíduos tenham perda dessa função de transporte de oxigênio, fraqueza, anemia e tudo mais, beleza? E a gente tem outros tipos de mutações, que ao invés de ser mutações gênicas, são mutações cromossômicas, muda a estrutura de todo o cromossomo. A gente sabe que um cromossomo é uma grande sequência, é um grande filamento de DNA que está compactado lá no núcleo da célula. E podem ter várias alterações cromossômicas. Olha só, posso ter uma mutação de deleção, quando um cromossomo perde uma parte dele. Então, essa parte aqui vai ter vários genes que vão codificar para várias proteínas. Se eu tenho uma deleção cromossômica, eu vou perder várias receitas para fabricar várias proteínas e, consequentemente, vou perder proteína, né? Eu posso ter também uma duplicação cromossômica, ou seja, essa sequência aqui de genes, eles podem ser duplicados. Um cromossomo pode fazer uma cópia dele mesmo e aí codificar 2 vezes essas proteínas. E algumas proteínas, se forem sintetizadas em quantidade além do normal, pode trazer algumas complicações também. Tem também mutações de inversão na sequência de genes no cromossomo. Tá vendo aqui, ó? Marrom, verde, vermelho, azul, tal, tal, tal. Se tiver uma inversão nessa sequência, a gente pode mudar a sequência de aminoácidos, a sequência de nucleotídeos que tem naquele gene para codificar a proteína. E aí fazer uma proteína pelo avesso, que vai ser funcional também. Existe uma mutação cromossômica que é chamada de translocação, que é o que acontece uma troca
partes entre cromossomos, ó. Essa sequência de genes aqui que pertencia a esse cromossomo foi trocada com esse pedaço aqui, ó. Então, o cromossomo ficou mutado, ficou alterado. E agora a gente vai ter a receita no lugar errado. É como se a gente pegasse uma página de um livro, arrancasse da posição dela e botasse lá atrás. Então, quando a gente chegasse na hora do livro da receita, não ia ter aquela página. Ia ter outra página diferente ali e a receita ia ficar incompleta. Tá entendendo? Essa mutação, gente, só para vocês se ligarem aí, é uma mutação que causa uma leucemia muito grave. Já ouviram falar de leucemia? Essa translocação entre dois cromossomos que existem na célula vai causar uma mutação nas células sanguíneas, leucócitos, linfócitos e vai causar aquele câncer. Conhece como leucemia, beleza? Então é para a gente ficar ligado aí nas mutações, entender. Precisa ter um processamento exato, correto, para não deixar que essas falhas passem para as gerações futuras, para as células que são produzidas, e assim é, causar uma fabricação errada de proteína. Beleza? A gente fica por aqui na nossa aula. Deixo para vocês os exercícios atualizados de aprofundamento. Lá no portal Eleva, nós temos atividades sobre transcrição, mutações, né? Tradução também. E lá no portal AD Anésio, além da nossa videoaula que vocês estão vendo, vou deixar um vídeo e texto adicional para vocês lerem. Esse texto adicional muito interessante falando sobre o coronavírus, como uma sequência de bases nitrogenadas no genoma do coronavírus, né, desse novo coronavírus, SARS-CoV-2, causou tanta influência na sociedade, né? Foi apenas 12 letras que apareceu a mais no genoma, no gene que codifica uma proteína lá do coronavírus, fez com que ele fosse tão letal como a gente está vendo agora. Então não fica de fora desse texto aí. Tem outro texto também falando sobre splicing, sobre processamento, tá bom? Para você ficar bem ligadinho nesse conteúdo, que é bastante interessante. Beleza, gente? Nós ficamos por aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de assistir a nossa aula e fazer as atividades, tá bom? Encontrando na nossa próxima aula. Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.